Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João apertou o braço de Miguel com força, seus lábios seculando em um beijo impulsivo atrás da igreja de São Vicente de Fora, sem saber que o pai de João os observava da janela de um café próximo. O velho senhor, um católico devoto e patriarca rígido de uma família conservadora, sentiu o mundo desabar ao ver o filho único traindo as expectativas que havia construído por décadas. Na manhã seguinte, o escândalo explodiu como uma bomba. O pai confrontou João na sala de jantar, gritando acusações que ecoaram pela casa antiga, forçando o jovem a escolher entre o amor proibido e o legado familiar que o sufocava desde a infância. João, com 28 anos, era um advogado promissor em um escritório no Chiado, moldado pela pressão de um pai que via no filho a continuação de uma linhagem de homens fortes e tradicionais. Ele havia escondido sua orientação sexual por anos, temendo o julgamento da sociedade portuguesa ainda marcada por valores católicos e machistas. Miguel, por outro lado, era um artista gráfico de 26 anos, vindo de uma família mais liberal do Porto, que havia se mudado para a capital em busca de liberdade criativa. Eles se conheceram em uma exposição de arte contemporânea, onde um simples olhar trocado evoluiu para conversas profundas sobre identidade e desejos reprimidos. Mas agora, com o beijo revelado, João sentia o peso de uma traição involuntária, não só ao pai, mas a si mesmo por não ter tido coragem de assumir antes. O pai, Sr. António, um viúvo de 60 anos que dirigia uma pequena empresa de importação de vinhos, não poupou palavras. Você é uma vergonha para esta família. Como ousa manchar nosso nome com essa aberração, gritou ele, batendo na mesa de madeira polida que havia pertencido ao avô. João ficou paralisado, o coração acelerado, enquanto a mãe, Dona Maria, chorava em silêncio no canto da sala, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. Ela havia suspeitado algo, mas preferira ignorar, rezando para que fosse uma fase passageira. Miguel, ao saber do confronto por uma mensagem apressada de João, sentiu uma culpa avassaladora. Ele havia insistido no beijo, acreditando que era hora de viverem sem máscaras. Naquela tarde, João fugiu para o apartamento de Miguel no Bairro Alto, onde o cheirava a tinta fresca e café recém-passado. Eu não sei o que fazer, confessou João, as lágrimas escorrendo enquanto se sentava no sofá desgastado. Miguel o abraçou, mas o gesto era frágil. Ele sabia que sua própria família, embora mais aberta, ainda carregava resquícios de preconceito. Nós podemos enfrentar isso juntos, disse Miguel, mas no fundo questionava se João estava pronto para o custo. A noite caiu com discussões intensas. João debatia internamente se valia a pena sacrificar a herança familiar por um amor que a sociedade via como anormal. Ele lembrou das histórias do pai sobre tios distantes que foram ostracizados por escolhas erradas, e o medo de acabar sozinho o consumia. No dia seguinte, o conflito escalou quando o Sr. António ligou para o escritório de João, ameaçando cortar todo o apoio financeiro se ele não corrigisse seu caminho. João, pressionado, marcou um encontro com o pai em um restaurante à beira do Tejo. Lá, sob o sol poente que tingia o Rio de Laranja, o pai apresentou um ultimato: case-se com a filha do meu sócio, prove que é homem de verdade, ou esqueça que tem família. João sentiu uma raiva surda crescer. Era uma armadilha moral, forçando-o a trair não só Miguel, mas sua própria essência. Ele saiu dali atordoado, correndo para Miguel, mas ao chegar, encontrou o amigo embalando caixas. Miguel decidira voltar ao Porto temporariamente, temendo que sua presença piorasse tudo. A separação temporária foi um golpe. João passou dias isolado, refletindo sobre as camadas de preconceito que o cercavam, na rua, olhares julgadores, no trabalho, piadas veladas sobre homens sensíveis. Ele começou a questionar se o amor valia o isolamento social. Miguel, no Porto, lidava com sua própria família. A mãe o apoiava, mas o irmão mais velho, um militar conservador, o confrontou: você vai destruir a vida dele com essa bobagem. Miguel defendeu o relacionamento, mas a dúvida se instalou, e se João cedesse à pressão? A distância ampliou as inseguranças, e mensagens noturnas viraram discussões acaloradas sobre lealdade e sacrifício. Semanas depois, João recebeu uma carta do pai, um convite para um jantar familiar, com a condição de que viesse sozinho. Ele aceitou, na esperança de reconciliação, mas ao chegar, encontrou a noiva arranjada à mesa. Esta é Ana, ela vai te ajudar a voltar ao normal, disse o pai com um sorriso forçado. João explodiu: normal? Você acha que meu amor é uma doença? Ele saiu batendo a porta, cortando laços que doíam como feridas abertas. Naquela noite, ligou para Miguel, implorando perdão pela hesitação.
Miguel, ferido pela indecisão de João, hesitou em responder, sentindo a traição de quem ama mas não luta o suficiente. O clímax da primeira fase veio quando João, sozinho em seu apartamento, confrontou seu reflexo no espelho. Quem sou eu sem eles? Ele decidiu lutar, mas o preço já era alto, amigos distantes começaram a se afastar, rumores no trabalho ameaçavam sua carreira. Miguel, no Porto, pintava quadros sombrios, canalizando a dor em arte que questionava normas sociais. A sociedade portuguesa, com suas festas tradicionais e igrejas imponentes, parecia um labirinto de julgamentos, forçando-os a escolher entre conformidade e autenticidade. João acordou com o telefone tocando insistentemente. Era Miguel, finalmente respondendo à chamada da noite anterior. Eu volto para Lisboa amanhã. Mas precisamos conversar de verdade, disse ele, a voz carregada de emoção contida. João sentiu um alívio misturado à ansiedade, a distância havia revelado fissuras no relacionamento, e agora era hora de consertá-las ou quebrá-las de vez. Ele marcou um encontro no mirador da Senhora do Monte, onde a vista panorâmica da cidade poderia inspirar clareza, mas o vento frio de novembro só amplificava a tensão. Ao se reencontrarem, Miguel foi direto. Você hesitou, João. Quando seu pai te pressionou, você pensou em ceder. Isso me machuca mais do que qualquer preconceito externo. João admitiu a fraqueza, explicando o peso da educação rígida que o moldara. Eu fui criado para ser o filho perfeito, o herdeiro. Perder isso é como perder parte de mim. Eles discutiram horas, desenterrando memórias. João falou da infância solitária, onde brincadeiras femininas eram punidas. Miguel compartilhou sua jornada de aceitação, incentivada por amigos artistas. O diálogo era cru, cheio de acusações e perdões, destacando o conflito interno de João entre lealdade familiar e autoaceitação. Enquanto isso, Sr. António não desistia. Ele contatou Ana, a noiva proposta, uma jovem de 25 anos de uma família aliada nos negócios, e a convenceu a se aproximar de João sob pretexto de amizade. Ana, ambiciosa e pragmática, aceitou, vendo no casamento uma oportunidade de estabilidade. Ela o encontrou, por acaso, em uma cafeteria no Chiado, iniciando uma conversa amigável que logo virou flerte sutil. João, confuso e vulnerável após a briga com Miguel, permitiu o encontro, questionando se uma vida normal não seria mais fácil. Mas ao voltar para casa, a culpa o consumiu, era uma traição velada ao amor verdadeiro. Miguel, sentindo a distância emocional de João, começou a duvidar de sua própria força. No estúdio, ele pintou um quadro de dois homens separados por uma parede invisível, simbolizando as barreiras sociais. Seus amigos o aconselhavam a terminar, porque sofrer por alguém que não luta por você. Mas Miguel persistia, acreditando que o amor exigia paciência. Uma noite, ele recebeu uma mensagem anônima, provavelmente do irmão, alertando sobre rumores de João com uma mulher. A desconfiança cresceu, levando a uma ligação acusatória. Você está me traindo com ela. João negou veementemente, mas o dano estava feito. Ele confrontou o pai mais uma vez, invadindo a casa familiar em Alfama. Pare de interferir na minha vida, gritou. Sr. António rebateu, estou salvando você de uma vida de sofrimento. A sociedade não aceita isso, olhe para os políticos, as igrejas, até seus colegas de trabalho. João saiu dali com o coração partido, percebendo que o preconceito não era só externo, mas enraizado em gerações. Ele decidiu cortar contato total, mas o preço foi o isolamento. A mãe, dividida, parou de atender suas chamadas. A trama se complicou quando Ana, persistente, o convidou para um evento social. João aceitou, na esperança de provar ao mundo, e a si mesmo, que podia fingir normalidade. Lá, em meio a risos forçados e conversas superficiais, ele se sentiu vazio. Miguel, sabendo do evento por amigos em comum, sentiu a traição como uma facada. Ele confrontou João no dia seguinte em um bar no Cais do Sodré. Você escolheu a facilidade. Isso é o fim. João implorou, foi um erro, eu estou lutando contra tudo isso. Mas Miguel saiu, deixando João sozinho com sua dor. Dias viraram semanas de reflexão solitária. João começou terapia em segredo, explorando os traumas de uma sociedade que valorizava aparências sobre felicidade. Ele leu livros sobre identidade LGBT em Portugal, descobrindo histórias de luta e resiliência. Miguel, de volta ao Porto, canalizava a mágoa em arte ativista, expondo quadros que criticavam o machismo lusitano.
A separação forçada os fazia questionar: o amor sobrevive à pressão social, ou é destruído por ela? Um turning point veio quando a mãe de João, Dona Maria, o procurou. Seu pai está errado, mas ele tem medo por você, confessou ela em um parque no Príncipe Real. Eu vi o quanto você sofre. João chorou, abraçando-a, e começou a reconstruir pontes. Mas o pai permanecia inflexível, ameaçando deserdá-lo. Miguel, ouvindo sobre isso, sentiu um lampejo de esperança: talvez João estivesse mudando. Miguel retornou a Lisboa impulsionado por uma exposição de arte que o convidara, mas o verdadeiro motivo era João. Ele marcou um encontro neutro em um café no Rossio, onde turistas e locais se misturavam, mascarando sua atenção. Eu vi sua luta, mas preciso de provas de compromisso, disse Miguel, os olhos fixos nos de João. Este, exausto das batalhas internas, jurou: eu escolho você. Vou assumir publicamente, custe o que custar. Era uma promessa ousada em uma Portugal ainda dividida entre progressismo urbano e conservadorismo rural. A decisão de João veio com consequências imediatas. No trabalho, ele confidenciou a um colega de confiança, mas o rumor se espalhou como fogo. Um chefe conservador o chamou para uma reunião: sua vida pessoal afeta a imagem do escritório. João defendeu-se: minha orientação não muda minha competência. Mas a pressão sutil começou: tarefas menores, olhares enviesados. Em casa, ele escreveu uma carta ao pai, declarando sua identidade sem arrependimentos. Sr. António respondeu com silêncio, mas cortou o apoio financeiro, forçando João a vender bens para sobreviver. Miguel, inspirado pela coragem de João, propôs morarem juntos. Eles alugaram um pequeno apartamento no Moraria, onde a diversidade cultural oferecia algum refúgio. Mas a coabitação revelou novas tensões. Miguel queria ativismo aberto, como participar de paradas LGBT, João temia represálias familiares. Uma discussão explodiu quando Miguel insistiu: esconder-se é ceder ao preconceito. João rebateu: você não entende o custo para mim. A briga terminou em lágrimas, com Miguel saindo para caminhar pelas ruas íngremes, questionando se o amor valia o constante conflito. Enquanto isso, Ana reapareceu, agora como aliada inesperada. Ela confessou a João que o pai a manipulava, e que ela própria lutava com expectativas semelhantes. Eu não quero esse casamento forçado, disse ela em um encontro casual. João viu nela um espelho de sua dor, e eles formaram uma amizade improvável, unida contra o patriarcado. Mas Miguel interpretou mal, vendo fotos nas redes sociais, e a desconfiança retornou. Você ainda a vê? Isso é traição emocional, acusou. João explicou, mas o dano persistia, destacando como o preconceito externo amplificava inseguranças internas. O conflito familiar escalou quando Sr. António sofreu um problema de saúde menor, um susto cardíaco. Dona Maria chamou João, implorando que visitasse. No hospital, o pai o recebeu com frieza: você causou isso com seu egoísmo. João rebateu: seu ódio me machuca mais do que qualquer doença. A troca foi brutal, revelando camadas de dor. O pai admitiu temer o que dirão na comunidade, mas não cedeu. João saiu dali fortalecido, mas o preço era a culpa por contribuir ao estresse paterno. Miguel, lidando com sua própria família, enfrentou o irmão em uma visita ao Porto. Você está arrastando João para o abismo, disse o irmão. Miguel defendeu: o abismo é viver uma mentira. A discussão o fez valorizar mais o relacionamento, levando-o a planejar uma surpresa, um jantar romântico para reafirmar votos. Mas ao chegar em casa, encontrou João chorando com uma carta: o pai o deserdara oficialmente. Perdi tudo, soluçou João. Miguel o consolou, mas internamente questionava se suportaria o fardo. A sociedade interveio quando um artigo local sobre direitos LGBT mencionou João anonimamente, baseado em rumores. Amigos conservadores o abandonaram, mas novos aliados surgiram em círculos progressistas. Miguel expôs seu quadro em uma galeria, vendendo-o para um colecionador que elogiou a crítica social. O sucesso o empoderou, mas também atraiu atas online, com comentários homofóbicos que os abalaram. No ápice dessa fase, João e Miguel enfrentaram uma crise ética: participar de uma manifestação contra a discriminação. João hesitou, temendo repercussão no emprego. Miguel insistiu. Eles foram, mãos dadas em público pela primeira vez, sentindo o êxtase da liberdade misturada ao medo. Um fotógrafo capturou o momento, e a imagem viralizou,
trazendo apoio e ódio. O pai viu, e ligou furioso: "Você me matou de vergonha." João desligou, escolhendo o futuro sobre o passado. A viralização da foto trouxe uma onda de repercussões. João perdeu clientes no escritório, forçado a pedir demissão. Miguel ganhou visibilidade, mas com ameaças anônimas. Eles se uniram mais, mas o stress testava os limites. "Valeu a pena?" perguntou João uma noite, insone no apartamento. Miguel respondeu: "Sim, porque agora somos livres." Mas a liberdade tinha um preço alto: dívidas acumuladas, isolamento de velhos amigos. Sr. Antônio, recuperado, planejou uma vingança sutil, espalhou rumores na comunidade empresarial, prejudicando as chances de João em novos empregos. Dona Maria, cansada do conflito, mediou em segredo, encontrando João em um convento antigo. "Seu pai ama você, mas o orgulho cega", disse ela. João implorou: "Diga a ele que eu não mudo quem sou." A mãe prometeu tentar, mas o pai permaneceu irredutível, vendo o filho como traidor. Miguel enfrentou sua própria traição quando descobriu que um amigo próximo vazara informações para o irmão conservador. "Porque", confrontou. O amigo admitiu: "Achei que era para o bem de vocês." A decepção abalou Miguel, fazendo-o questionar alianças. Ele e João discutiram estratégias: migrar para uma cidade mais aberta como o Porto. Mas raízes em Lisboa os prendiam. Ana, agora amiga verdadeira, ofereceu ajuda, um emprego em sua empresa familiar. João aceitou, mas Miguel viu com ciúmes. "Ela ainda quer você", acusou. João negou, mas a tensão cresceu, levando a uma separação temporária. Miguel voltou ao estúdio no Porto, pintando furiosamente. João mergulhou no trabalho, escondendo a dor. O reencontro veio em uma festa de arte no Porto. João viajou, surpreendendo Miguel. "Eu errei em duvidar de nós", confessou. Eles se reconciliaram, mas o irmão de Miguel interferiu, confrontando João: "Você o arrasta para baixo." Miguel defendeu: "Não, ele me leva." A briga familiar explodiu, com o irmão saindo furioso. De volta a Lisboa, eles enfrentaram um dilema moral. O pai de João ofereceu reconciliação se João desmentisse publicamente. "É uma armadilha", disse Miguel. João recusou, cortando laços definitivos. O preço: herança perdida, mas alma ganha. Eles começaram a construir uma vida nova, com Miguel vendendo arte online e João freelanceando. A sociedade testou-os com um incidente, um ataque verbal em uma rua lotada. "Aberrações", gritou um estranho. Eles ignoraram, mas o medo persistiu. Miguel propôs terapia de casal, explorando danos emocionais. Sessões revelaram: João lutava com culpa filial, Miguel com medo de abandono. No clímax, Dona Maria desertou o marido, mudando-se para um apartamento pequeno para apoiar o filho. "Eu escolho o amor", disse ela. Sr. Antônio, sozinho, começou a refletir, mas o orgulho o isolava. Com Dona Maria ao lado, João sentiu um renascimento. Ela cozinhava refeições tradicionais no apartamento, misturando afeto com conselhos. O tempo cura, mas ações definem. Miguel a adotou como mãe substituta, e o trio formou uma família improvável, desafiando normas. Mas Sr. Antônio, amargo, processou João por danos morais, uma ação ridícula, mas simbólica de sua raiva. O julgamento virou notícia local, expondo o conflito familiar. João testemunhou: "Meu amor não é crime." Miguel apoiou no tribunal, mãos unidas. A juíza, progressista, arquivou o caso, criticando preconceito. A vitória foi doce, mas o pai saiu humilhado, recusando contato. Pós-julgamento, eles enfrentaram backlash online, atas portugueses e internacionais. Miguel usou a arte para contra-atacar, criando uma série sobre identidade LGBT. Sucesso veio, com exposições em galerias europeias. João, inspirado, escreveu um blog anónimo sobre experiências, ganhando seguidores. Mas traições internas surgiram. Um ex-amigo de João vazou detalhes pessoais. "Por que agora?", questionou João. Miguel suspeitou de Ana, levando a uma briga: "Você confia nela mais que em mim." João defendeu: "Ela é aliada." A desconfiança quase os separou, mas terapia ajudou a reconstruir. O irmão de Miguel reapareceu, pedindo perdão: "Eu errei."
Reconciliação familiar trouxe alívio, mas destacou custos, anos de dor por preconceito. Eles decidiram casar em uma cerimônia discreta no Algarve, simbolizando compromisso. Convidados progressistas celebraram, mas a ausência do pai de João doeu. Dona Maria abençoou, vocês venceram. Pós-casamento, desafios continuaram, a adoção negada por leis conservadoras. Eles lutaram ativisticamente, juntando-se ao ONGS. Miguel pintou o mural em Lisboa, celebrando diversidade. Sr. António, sozinho, assistiu de longe, questionando escolhas. Uma carta anônima dele chegou, talvez eu estivesse errado. Mas orgulho impediu mais. O casamento fortaleceu João e Miguel, mas a sociedade portuguesa evoluía devagar. Eles adotaram um cachorro, simbolizando família, e planejaram futuro. João abriu um escritório próprio, focado em direitos LGBT, Miguel virou ativista artístico full-time. Um encontro inesperado, Sr. António apareceu no escritório de João. Eu vi sua luta, disse tremendo. João ouviu, o pai admitiu medos enraizados em educação rígida, influenciada por uma Portugal pós-ditadura. Perdi você por estupidez. Reconciliação veio devagar, com jantares tensos virando conversas honestas. Miguel perdoou relutantemente, vendo mudança genuína. A família se reconstruiu, com Dona Maria mediando. Mas cicatrizes permaneciam, João questionava se o pai mudara de verdade. Anos passaram, eles adotaram uma criança via leis novas, desafiando normas. Sucesso veio, mas com reflexões, o preço da autenticidade foi alto, amizades perdidas, carreiras abaladas, corações feridos. No fim, em uma noite estrelada no Tejo, João e Miguel refletiram, valeu cada lágrima. Mas a pergunta para, em uma sociedade dividida, é certo priorizar o amor próprio sobre laços familiares tradicionais, ou o perdão deve sempre prevalecer independentemente do dano causado?